E aí galerinha, beleza? Então, se o K-pop fosse um mundo justo e ideal, não seria difícil imaginar ou até mesmo supor que grupos que pertencem a uma mesma empresa receberiam tratamentos iguais. Seria normal concluir que todos os artistas administrados por uma mesma empresa receberiam o mesmo investimento, a mesma dedicação, atenção e empenho para que eles fossem igualmente bem-sucedidos, né? Só que, no mundo real, isso tá bem longe de acontecer. E sabemos de muitos casos e muitas histórias onde grupos de uma mesma empresa são tratados de formas muito diferentes. E um dos casos que recentemente tem sido volta e meia comentado pela galera envolve os grupos femininos da infame Cube Entertainment, já que é muito doido observar que o CLC e o G-Idol, mesmo sendo administrados pela mesma empresa, tiveram trajetórias tão diferentes e se encontram em situações tão extremamente opostas. Um se encontra na geladeira, num limbo sem nenhuma atividade, possivelmente a caminho de um disband, enquanto o outro é um dos grupos mais relevantes atualmente e só foi se tornando cada vez mais popular com o passar do tempo. E apesar de ter ficado um longo período sem comeback, conseguiu quebrar recordes e se superar nesse último retorno. Mas claro, as coisas estão longe de serem simples assim, né? Não é apenas um grupo bem sucedido e outro que não deu muito certo. Existem muitas camadas nisso tudo. E é interessante pensar nisso porque, durante um bom tempo, principalmente nos primeiros anos do G-Idol, muitas pessoas, principalmente Cheshires, fãs do CLC, apontavam que parecia que existia um certo favoritismo ali pela forma tão diferente que a Cube tratava os dois grupos. E olhando por fora, isso até poderia fazer algum sentido, mas analisando um pouquinho mais a fundo, a gente consegue notar que tem muita coisa por trás disso. CLC debutou em 2015, em um momento, uma época, onde a Cube parecia não saber exatamente o que fazer com um girl group, principalmente após o disband do 4Minute. E com o passar dos anos, o grupo foi sendo tratado como uma grande cobaia, e elas passaram pelos mais variados conceitos distintos e diferentes, sem quase nenhuma coesão ou lógica por trás disso, o que tornou ainda mais difícil para elas ganharem uma identidade própria que fosse capaz de atrair o público grande de forma consistente. Foi somente nos últimos anos agora que elas começaram a seguir um padrão mais perceptível. Mas a sensação de muitos era que parecia que já era um pouco tarde demais para conseguir realmente dar essa volta por cima. E apesar de até mesmo ter tido seu primeiro win depois de muitos anos, as coisas nunca engrenaram totalmente. E olhando como um todo, sempre pareceu que a Cube não tinha muita vontade em investir no grupo de verdade. Nunca quis se arriscar. Só fizeram delas um grande experimento que acabou não dando certo. O grupo nunca teve sequer um lightstick. Praticamente não teve merchandising ou coisa do tipo, e mesmo o grupo sendo visivelmente mais popular fora da Coreia e no Ocidente, a empresa nunca sequer demonstrou interesse em fazer um tour em outros países, coisa que até empresas bem menores já fizeram por seus grupos. E agora o grupo encontra no pior estado que já esteve, há 1 ano e meio sem comeback e com 4 integrantes a menos, já que nos últimos tempos tivemos uma sequência de integrantes encerrando seus contratos com a empresa. Primeiro a Elk, que teve que recorrer à justiça para encerrar seu contrato, e depois a Sorny, e por último a Songyeon e a Yoon, que apenas optaram por não renovar seus contratos após o fim deles. Alguns fãs ainda têm esperanças, mas, particularmente, na minha opinião, acho muito, mas muito improvável que o grupo continue apenas com 3 integrantes. Se a Cube não queria fazer mais nada quando o grupo estava completo, imagina agora. Acho que o mais provável é que, se as demais integrantes, Song, Eunbi e Yoojin, permanecerem na empresa, elas optem por renovar seus contratos para outras atividades e não exatamente se manter como idols em um grupo. E enquanto o CLC caminha para um provável e trágico fim, como anda o G-Idol? Bem, como eu mencionei antes, a situação é e sempre foi muito diferente. E porque o G-Idol funcionou desde o início. O grupo, desde o debut, conseguiu chamar muita atenção e só cresceu sem parar. E hoje em dia se encontra melhor do que nunca, pelo menos no aspecto de popularidade e sucesso. É curioso não ter tanto que falar em comparação ao CLC, mas é que o G-Idol simplesmente deu certo. Mesmo quando o grupo se arriscou e mudou sua proposta ou conceito em algumas ocasiões, ainda assim a recepção do grupo pelo público sempre foi muito positiva na maior parte do tempo. Mas por que um deu certo e outro errado? Bem, é difícil afirmar algo com certeza absoluta ou próximo a isso. Mas tenho que dizer que provavelmente é o motivo mais óbvio de todos. Por culpa da própria Cube. Ao meu ver, o que ficou cada vez mais claro é que, a partir do momento que o CLC não estava dando o retorno esperado, eles simplesmente, pouco a pouco, desistiram de tentar investir pesado ou de forma minimamente decente no grupo. É um sentimento de que estavam fazendo tudo de qualquer jeito, sem muita vontade de realmente fazer o grupo acontecer. Já o G-Idol
foi um resultado positivo depois da experimentação que a Cube teve com o CLC durante anos. Depois de vários anos vendo o que não dava certo e o que não funcionava, eles conseguiram acertar com o D-Idol. E depois que o grupo demonstrou um enorme potencial, eles resolveram investir bastante nele. Simples assim. É tudo questão de dinheiro, de retorno. E apesar dessa indústria claramente trabalhar em função de maximizar os lucros, é muito triste ver uma empresa ser tão fria nesse aspecto, desconsiderando todo o fator humano. Se o D-Idol tá fazendo sucesso, investe tudo nelas. Já o CLC, se não tá indo muito bem, deixa elas de lado e simplesmente esquece. Mas honestamente, na minha visão, nunca existiu exatamente um favoritismo. Não é como se a empresa apenas preferisse um do que o outro num aspecto geral. É tudo sobre grana, sucesso e fama. Se um funciona e outro não, descartar um e focar no outro, da forma mais brutal e fria possível. E os envolvidos que aprendam a lidar com isso. E a gente acabou conhecendo bem mais esse lado da Cube de preferir descartar aquilo que não tá dando certo ou, entre aspas, atrapalhando, da pior forma possível, agora com a polêmica da Sujin. Depois de todas as acusações de bullying que ela sofreu, a empresa apresentou um posicionamento um pouco confuso e ambíguo ao público. E a situação era bastante desconfortável para os fãs, que ficavam sofrendo sem saber como andavam tudo aquilo e também não sentiam confiança por parte da empresa em realmente proteger a idol. E depois de meses e meses, e todo o processo legal, a história ficou ainda mais em aberto, já que não foi possível exatamente concluir a veracidade das acusações, mas também não deu para provar que era realmente tudo mentira. E depois disso, após um longo período de silêncio, a empresa apenas anunciou de forma direta que ela estaria saindo da empresa e do grupo. Simples assim. E sim, é de conhecimento de muitos que essa polêmica toda criou uma repercussão super negativa para Sujin, e a visão do público em relação a ela estava bem manchada, já que essas polêmicas envolvendo celebridades e bullying são sempre levadas muito a sério pelos coreanos. Mas a grande maioria dos Neverlands, fãs do D-Idol, vão concordar que a forma que a Cube lidou com toda essa situação não foi nem de longe a ideal. O jeito que eles estavam agindo ao longo de toda essa história foi bem frustrante e até mesmo desrespeitoso, tanto com a idol quanto para os fãs. E claro, esse longo período de ato do grupo, muito provavelmente, foi devido a esse rolo todo, já que é bem possível que eles não iriam fazer um comeback no meio dessa treta, já que com certeza esse assunto, essa polêmica de Sujin, sempre viria à tona em diversas ocasiões, e eles teriam que se virar e se desdobrar para tentar esclarecer ou tentar deixar esse assunto de lado de alguma forma. E eu imagino que é por isso que deixaram o grupo desaparecer, como que tivesse a intenção de fazer as pessoas esquecerem do que rolou e jogar essa história para debaixo do tapete. E como eu já disse antes, é difícil tirar conclusões, mas a gente consegue apenas supor e teorizar. Mas com certeza é essa impressão muito negativa que muitos têm de toda essa situação. Todas as meninas ficaram em silêncio quanto a essa história toda. E até hoje, mesmo depois da treta ter meio que chegado ao fim, entre muitas aspas, as 5 garotas claramente não podem comentar nada diretamente sobre o ocorrido ou sobre o que aconteceu nos últimos tempos. Isso já é de se esperar dentro dessa indústria, né? Só que, mais uma vez, é a influência e as intenções da empresa sendo ainda mais claras. Inclusive, para meio que evidenciar ainda mais tudo isso, em relação a essa forma que a Cube parece lidar com seus artistas, onde apenas descarta o que não tá dando certo, em uma das entrevistas para o seu novo comeback, a própria Soyeon mencionou, com todas as palavras, que ela sentia como se essa fosse a última chance delas. Ou seja, na minha interpretação, pensando na Cube, é de imaginar que, talvez, se depois de mais de um ano, se elas retornassem e não tivessem uma resposta positiva do público, e não alcançassem os números esperados, quem sabe a empresa poderia começar a tratar o grupo de uma forma diferente, dar menos foco para elas, já que não seriam mais tão interessantes. Talvez até parecido com o que houve com o CLC, depois que não entregou o esperado também, quem sabe, né? Mas independente de qualquer teoria ou suposição, felizmente isso não aconteceu. O comeback delas com Tomboy foi estrondoso e permitiu que o grupo renascesse das cinzas como uma fênix ainda mais forte do que nunca. Com certeza não foi e não está sendo fácil para cada uma das garotas ter que lidar com a saída brusca de uma integrante, mas elas estão se mostrando muito resilientes e dedicadas, e isso faz toda a diferença. Ou seja, no fim, é tudo sobre as próprias meninas. E é importante destacar
a própria líder Soyeon, já que ela é responsável por boa parte das composições principais do grupo. E eu acho que, se não fosse por ela assumir a frente disso e ser tão responsável nessa parte, a Cube provavelmente não seria tão dedicada ao grupo assim. E no fim, podemos afirmar que todas elas, ambos os grupos, são apenas vítimas da mesma empresa e estão sujeitas aos mesmos critérios de tratamento. O que muda é apenas a situação. E por isso que qualquer crítica a esse tipo de coisa sempre deverá ser direcionada à empresa e apenas ela, porque com certeza nesse contexto todo é a empresa que é a raiz de todo o mal. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, o que acham de toda essa situação envolvendo a Cube, o CLC e o G-Idol? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.